Vamos lá então, pessoal. Vamos à primeira parte aqui da apostila, tá? Do curso da certificação CFP. Módulo 1, que seria planejamento financeiro, a gente vai fazer até as questões do módulo 1, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma leitura de toda a apostila para a gente entender um pouco o conteúdo. Eu não vou aqui passar nada referente à questão de explicação, até porque eu não sei. Isso que eu estou fazendo, na verdade, é uma forma de me policiar eu mesmo, porque eu não sou muito regrado em questão de estudo. Então eu estou fazendo a gravação desses vídeos, a intenção dela não é de fazer nenhum tipo de videoaula, isso não é uma videoaula, é apenas de gravar os vídeos para que depois eu possa revê-los e estudá-los acompanhando o vídeo para ver o que eu estou errando e o que eu estou acertando nos vídeos, tá? Isso aqui é uma forma de corrigir e também para me auxiliar, porque eu acredito que eu consigo entender melhor o conteúdo se eu assistir o vídeo acompanhando aquele conteúdo, tá? Então assim, certificação CFP, módulo 1, essa é a apostila do Edgar de Abreu, certo? Não vou explicar absolutamente nada, vou fazer uma leitura para depois poder fazer uma interpretação acompanhando os vídeos, tá? Então não é uma aula sobre certificação CFP, até porque eu não sou certificado, então eu não tenho conhecimento desse assunto. Isso. O vídeo é única e exclusivamente uma forma didática que eu achei para estar melhorando a minha forma de estudo, certo? Então vamos lá. Primeiro, aqui a apostila dele, a gente vai começar aqui na apostila dele, módulo de certificação CFP, tem alguns comentários aqui, certo? Algum comentário que ele faz, referente à questão do módulo, é o mais importante da prova, tá? E aqui também a gente vai ter que estar preparado para muitos cálculos e interpretação sobre o cenário econômico dos clientes, tá? Os objetivos desse módulo são conhecimento do processo de planejamento financeiro do profissional CFP, também o desenvolvimento do plano financeiro estruturado para o cliente, entendendo todas as características do cliente, perfil, cenário econômico e também as exigências de atuação do planejador financeiro. Os temas abordados nesse módulo são processo de planejamento financeiro do profissional, matemática financeira, ambiente econômico e regulatório, gestão financeira, operações de crédito e investimento. As informações sobre a prova modular, também vai ter um módulo aqui, vai ter uma parte das questões sobre a prova modular. A duração dessa prova seria de 2 horas e 40 minutos, a forma do exame são 53 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas de resposta, você tem que ter no mínimo 37 acertos, tá? E aqui a Luna também na frente para ajudar, né, Luna? Então, só vou pedir para você sair um pouquinho daqui e vai brincar, vai. Não quis brincar, né? Tudo bem, vem cá. Vai brincar, vem aqui, isso, vai brincar. Tá? Então, começando a questão do módulo aqui. Eu vou começar pelo processo de planejamento financeiro do profissional CFP. Tá? Um bom planejamento financeiro é o que permitirá para um indivíduo ou uma família a realização dos seus objetivos, seja de curto tempo, de médio ou de longo prazo. Muitas vezes observam pessoas que têm uma renda alta, mas mesmo assim não conseguem ter organização financeira, resultando em um endividamento ou em mesmo situações onde não se tem o mínimo de reservas nem para uma eventual emergência, certo? Então isso aqui é expondo um cenário que muitas vezes a pessoa pode ter uma renda alta, mas se ela não tiver um planejamento financeiro, então ela não vai ter, em uma eventual necessidade, ela não vai ter uma reserva. Isso acontece muito, tá? No nosso país, infelizmente, são poucas as famílias, indivíduos que possuem um bom planejamento financeiro. Devido à baixa educação financeira que temos, o planejamento financeiro deveria fazer parte da rotina de todos os indivíduos, independente da renda, pois é ferramenta essencial na construção de patrimônio, organização financeira, construção de reservas para emergência, em última análise, gerador de qualidade de vida para quem o realiza. Tá? Então ele é dividido em 6 etapas. As etapas do processo de planejamento financeiro, o profissional deve obrigatoriamente seguir as 6 etapas abaixo para a construção de um planejamento financeiro junto ao seu cliente. A primeira etapa seria definir e estabelecer o relacionamento com o cliente. A segunda etapa, coletar informações do cliente. Terceira etapa, analisar e avaliar a situação financeira do cliente. 4, desenvolver e apresentar recomendações ao cliente. 5, implementar as recomendações. 6, monitorar a situação do cliente. Tá? Então essas são as 6 etapas do planejamento, do processo do planejamento financeiro que o profissional deve implementar. Tá? Primeiro, então, definir e estabelecer um relacionamento com o cliente.
Essa etapa é a primeira e nela o profissional irá demonstrar e explicar para o cliente o processo de planejamento financeiro e também as competências do planejador financeiro após um primeiro contato. É importante o planejador financeiro entender se tem as competências para satisfazer as necessidades do cliente. Isso porque nem sempre o profissional terá todo o conhecimento necessário para a solução de uma determinada demanda trazida pelo seu cliente. Nesse sentido, deve o profissional encaminhar para outro profissional caso não tenha a capacidade mínima. Tá? Vamos lá. Se identificar que possui a capacidade, então deve-se definir o escopo do relacionamento, ou seja, o objetivo de trabalho, o tempo de duração do mesmo e também as responsabilidades de cada um, tanto do planejador quanto do cliente, na execução da demanda. Entre as formas de remuneração do planejador financeiro estão tarifação mensal, tá? O valor pago mensalmente, que independente da quantia que ele esteja investindo, ou que no caso que está sendo administrada, não investindo, que está sendo administrada pelo planejador, vai ser pago mensalmente, vai aplicar um valor X, um valor Y, então, indiferente, isso vai ser mensalmente aplicada essa tarifa mensal. Uma taxa de administração, tá? Um rebate, no caso, percentual da taxa de administração em que o planejador orientou o cliente a investir, certo? Ou tarifa mensal mais a taxa de administração, certo? Então, primeiro, definir as formas de remuneração do planejamento financeiro do planejador, certo? As responsabilidades básicas do planejador: proteger os dados e informações do cliente, a confidencialidade, analisar e respeitar o perfil de risco do cliente nas suas recomendações, evitar potenciais conflitos de interesse, quando haver, informar os mesmos ao cliente, ser claro, independente e objetivo e colocar sempre na frente os objetivos do cliente, fazer estudos e análise de todo o cenário e característica antes de apresentar as recomendações ao cliente. São responsabilidades básicas do cliente: arcar com os custos do trabalho do planejador, conforme o acordado, ser claro, honesto com relação ao entendimento e conhecimento dos produtos e cenário econômico, tentar seguir ao máximo as estratégias traçadas no planejamento financeiro, entender as limitações de resultados de acordo com a situação atual do seu patrimônio. Tá? Coletar as informações... ok. Bom, equívoco aqui, foi uma falha minha. Aqui, então, a gente acaba a primeira etapa do processo do planejamento financeiro, certo? Então, vamos à etapa 2, coletar as informações do cliente, certo? Então, na etapa 2 a gente tem coletar informações necessárias para a elaboração de um bom plano financeiro e que permitam uma visão completa do cliente. Essa é a segunda etapa do planejamento financeiro e tem como objetivo que o planejador consiga ter uma visão completa do cliente nos seguintes temas: gestão financeira, ativos de investimento, seguros, aposentadoria, situação fiscal e planejamento sucessório, certo? A partir dessa visão geral, deve estar identificado quais os objetivos pessoais e financeiros do cliente, como comprar uma casa em alguns anos, viajar com a família, entre outros. Também nesta etapa serão coletados dados quantitativos, documentos e também qualitativos, perfil de investimento, por exemplo, do cliente. Tá? Terceira etapa, analisar e avaliar a situação financeira do cliente. Após você coletar todas as informações, é o momento que o planejador financeiro realiza a análise e avaliação da situação do cliente. O primeiro passo nessa etapa é determinação da capacidade de correr riscos por parte do cliente. A capacidade de correr riscos é uma medida técnica calculada a partir do quanto a carteira ou o cenário suporta de risco. Já a disposição para assumir risco é uma definição psicológica a partir de cada investidor, como o mesmo lida com uma eventual perda. Tá? Ou seja, o importante, você tem que fazer uma tabela, tá, do cenário em relação ao que fazer. Por exemplo, se a disposição for menor ou igual à capacidade, a disposição do cliente for menor ou igual à capacidade de assumir riscos, você respeita a disposição do cliente. Se a disposição for maior que a capacidade do cliente assumir risco, você respeita a capacidade do cliente, certo? Capacidade, quanto o cliente pode correr risco. Disposição, quanto o cliente quer correr riscos, tá? Naturalmente, em alguns casos, não é possível atingir um determinado resultado financeiro com uma carteira, de acordo com a disposição ou capacidade de correr riscos do cliente. Nesse tipo de situação, é papel do planejador financeiro orientar o cliente sobre a realidade e a readequação de objetivos de acordo com o cenário. Os principais objetivos de acumulação de capital são patrimônio, envolve um plano de aquisição de um prazo futuro, de um imóvel, títulos, etc. Tá? Então, isso aqui é geração de patrimônio. Ou geração de renda,
que nesse caso envolve a situação do cliente, em que situação que o cliente quer estar, a renda que o cliente quer ter no futuro, para ele ou para um determinado herdeiro. Nesse caso, o planejador precisa entender qual é o percentual da carteira, qual percentual da carteira precisa ser alocado para garantir a renda desejada pelo cliente. Ou seja, quanto dessa carteira de investimentos que o cliente tem, que precisa ser alocado para que essa renda seja garantida para ele ou para um futuro herdeiro lá na frente, tá? Ou aposentadoria também, tá? Que envolve a situação onde o cliente deseja uma renda, um retorno, no caso específico, para aposentadoria, que normalmente é o percentual da carteira que será alocado em títulos com prazo maior, certo? Também é importante avaliar e identificar se o cliente possui exposição a risco, ou seja, risco de vida, patrimônio, saúde, responsabilidade, risco da aluna vir aqui, né? Então, nesse caso, usualmente o planejador indica a contratação de seguros de risco e de acumulação, no caso, a contratação de seguros, no caso de risco ou de acumulação, para mitigar os riscos do investimento. Tá? A quarta etapa do planejamento, nesse caso, a quarta etapa do planejamento, e a Luna acabou de derrubar a cadeira e me atrapalhar aqui, né? Mas tudo bem, Lulu. Vamos lá. Compreende desenvolver as recomendações do planejamento financeiro e apresentá-las ao cliente. Antes de apresentar ao cliente, o planejador financeiro precisa desenvolver as estratégias do planejamento financeiro com uma relação específica aos investimentos. A gestão pode ser de dois tipos. Ativa, tá? Tem como objetivo performar acima de algum indicador de rentabilidade, CDI, o Ibovespa, tá? Por exemplo. Ou seja, essa carteira pretende ter rentabilidade melhor do que a do mercado. Tá? Passiva tem como objetivo performar indexado a algum indicador de rentabilidade. Se escolhe o índice que se deseja seguir, a rentabilidade deverá estar atrelada a esse índice. Tá? A gente tem uma observação aqui também, que alguns autores também tratam de uma terceira forma de gestão, que seria uma semiativa. É uma forma menos arriscada que a gestão ativa, estando indexado também a um índice, porém com um peso maior da carteira em setores que se acredita que tenham forte potencial no futuro. Tá? A quinta etapa do planejamento seria implementar as recomendações do planejamento financeiro. Após a análise e a recomendação, e as recomendações que são feitas, tá? É necessário que a gente implemente e execute as alterações na carteira do cliente. Nesse sentido, a responsabilidade pela execução das ordens de compra e venda para o reposicionamento da carteira pode ser de responsabilidade do próprio planejador, tá? Como administrador da carteira, ou do próprio cliente, sendo que o planejador, o profissional CFP, se torna apenas um consultor quando a administração da carteira é do próprio cliente. Tá? E por último, a sexta etapa, que seria monitorar a situação do cliente. Tá? Mesmo com a implementação das eventuais mudanças, o trabalho do planejador não acaba. Tá? Ele não terminou ainda, não está concluído, porque o último passo seria monitorar a situação do cliente após as alocações. Isso é importante por dois motivos, principalmente. Os produtos escolhidos podem estar performando abaixo do que era a expectativa inicial, ou seja, ou abaixo da necessidade definida anteriormente. Ou houve uma alteração no perfil do cliente, os fatos novos, nascimento de um filho, perda de emprego, etc., que pode impactar, no caso, que vão impactar isso no balanceamento atual da carteira. Via de regra, se aconselha a revisão do planejamento anual, mas nada impede que a revisão seja feita antes desse período, de acordo com os fatos e acontecimentos novos que possam surgir na realidade. Bom, então esse daqui é a primeira etapa, tá, do planejamento financeiro. O primeiro item aqui da apostila do módulo 1 do planejamento financeiro seria a primeira etapa do processo de planejamento financeiro do profissional CFP. Tá? Então, em seguida, a gente vai, no próximo vídeo, falar sobre a segunda etapa, no caso, sobre o segundo tópico, que seria o tópico de gestão financeira. Tá bem?